No dia 29 de novembro de 2024, um silêncio pesado foi rompido nas redes e nos bastidores da internet brasileira. A Polícia Civil de São Paulo deflagrava uma das maiores operações de combate ao cybercrime já vistas no país, a Operação Nix. O que começou com denúncias sobre assédios e ameaças em grupo do Telegram e do Discord, rapidamente se revelou um verdadeiro ecossistema criminoso digital. Liderado por adolescentes, orquestrado com estratégia militar e com efeitos devastadores na vida de centenas de vítimas. Esses grupos, conhecidos como panelas, não eram apenas coletivos de jovens desajustados brincando com o caos. Eram estruturas hierárquicas com divisão de tarefas, manipulação psicológica e um objetivo claro: humilhar, controlar e destruir. Entre eles, uma comunidade específica chamava a atenção: a Panela Country, responsável por centenas de crimes digitais cometidos em várias partes do Brasil. E no centro dessa engrenagem estava ele, Nêmesis. Esse era o nick, um codinome que virou símbolo do sadismo digital, um adolescente, menor de idade à época, com aparência comum, mas comportamento predatório, disfarçado de brincadeira e sarcasmo. Seu nome verdadeiro nós manteremos sob sigilo, mas suas ações estão todas documentadas nos autos, investigações, relatórios e denúncias. Essa panela, a Panela Country, era apenas a ponta do iceberg. Dentro dela, havia grupos específicos que praticavam estupro virtual, chantagens sexuais, tortura psicológica, incitação ao autoextermínio, racismo, ameaças de morte, pornografia infantil e ataques coordenados a vítimas vulneráveis. Em sua maioria, meninas adolescentes, algumas com histórico de depressão ou ansiedade. Alvos fáceis para mentes treinadas na manipulação digital. Mas o que mais chocava os investigadores era a naturalidade com que esses jovens tratavam seus crimes. Usavam apelidos como Rei do Caos, Incubador de Suicidas, Predador Psicológico e se vangloriavam por cada vítima que desaparecia das redes. Isso não é ficção, é parte do que a Polícia Civil encontrou ao mergulhar nesses grupos, com conversas arquivadas, provas técnicas e depoimentos de vítimas e familiares. A partir das primeiras ações da Operação Nix, o então menor conhecido como Nêmesis foi identificado como um dos líderes estratégicos desse grupo Country. Ele não apenas participava, ele organizava, treinava e recrutava. Ele era, como definido por uma das vítimas, um psicopata treinando outros psicopatas. Com isso, a Justiça decretou sua internação provisória por 45 dias no fim de 2024. Um alívio temporário para as vítimas. Mas a história estava longe de terminar. Pouco depois de sua apreensão, Nêmesis foi solto, ainda em trâmite de apuração dos atos infracionais. E como um vírus que volta mais forte, ele retornou à internet com uma nova identidade e mais violento. Fundou outro grupo chamado 696, onde reviveu as mesmas práticas com ainda mais ousadia. Essa volta trouxe um elemento novo, nunca antes visto nesse tipo de caso: a adulteração do Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP. Nêmesis acessou ou simulou acesso ao sistema oficial do CNJ e inseriu um mandado de prisão falso em nome de uma de suas vítimas. Ao buscar o nome da pessoa no sistema, aparecia um mandado aberto. Mas ao abrir o PDF, os dados eram de outra pessoa, comprovando a fraude digital e o risco real de prisão indevida.
Na informalidade, ele admitia a autoria. Fui eu quem fiz. Dizia em seus grupos, como quem exibe um troféu. Ele vendia scripts, tutoriais e promovia desafios para jovens aprenderem a fazer o mesmo. A ousadia era tanta que a justiça e o sistema de segurança foram humilhados publicamente. E ele sabia disso. É nesse momento que surge o nome de uma mulher determinada a mudar essa narrativa. Lisandréia Salvariego Colabuono, delegada e coordenadora do NOAD, Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo. Uma mulher que vem se destacando pelo seu trabalho minucioso, técnico e firme na defesa das vítimas de crimes digitais. Foi o NOAD, sob o comando de Lisandréia, que assumiu a investigação que ninguém queria encarar. Eles reconstruíram os passos de Nêmesis, mapearam suas vítimas, encontraram provas inéditas e cruzaram dados com inteligência nacional. O resultado? Mais de 200 vítimas protegidas e a representação decisiva que levou à sua nova internação, agora em 2025, no Sistema Socioeducativo de Pernambuco. Após sair do sistema socioeducativo, Nêmesis, agora sob outros apelidos e disfarces digitais, ressurgiu com mais força e estratégia. Ele havia aprendido com os próprios erros e aprendeu rápido. Criou um novo grupo, 696, uma nova panela, com um funcionamento ainda mais fechado e um recrutamento perversamente seletivo. Para ingressar, o novo participante precisava comprovar sua lealdade. Como? Submetendo vítimas reais a situações de abuso, extorsão ou automutilação. Era preciso enviar provas, prints de conversas, áudios de humilhação, imagens obtidas sob chantagem. O que para uns seria monstruoso, para o grupo era mérito e para Nêmesis era controle. Em menos de 30 dias, mais de 200 vítimas potenciais foram identificadas, em sua maioria adolescentes, algumas em situação de vulnerabilidade emocional, outras já marcadas como alvos desde a época do grupo Country. Ele reapareceria nos perfis falsos com frases que pareciam saídas de filmes de terror. Em breve estarei quitando deste mundo e levarei os impuros comigo. As ameaças não eram mais isoladas, eram combinadas, articuladas com palavras-chave, códigos internos e uma rede de usuários que se espelhavam em seu comportamento. Para os mais próximos, Nêmesis era uma espécie de guru do caos. E enquanto os investigadores corriam contra o tempo, ele se infiltrava cada vez mais fundo nas brechas deixadas pelas plataformas e pelos sistemas de justiça digital. Foi nesse período que ele cometeu um dos atos mais ousados registrados em toda a investigação: a falsificação de um mandado de prisão no sistema oficial do Poder Judiciário brasileiro. Um dos alvos do grupo, percebendo movimentações estranhas, fez uma busca pelo próprio nome no BNMP, o Banco Nacional de Mandados de Prisão. O resultado: aparecia um mandado de prisão em aberto, preventivo, supostamente expedido por uma vara criminal do Acre. Atônito, a vítima procurou ajuda jurídica. A equipe técnica acessou o sistema. De fato, constava um mandado, mas ao abrir o documento completo para impressão, o nome era outro. Os dados internos pertenciam a uma terceira pessoa processada por crimes reais. Uma sobreposição milimetricamente executada. Era como se o sistema tivesse sido reprogramado por dentro. A perícia confirmou: o sistema havia sido adulterado.
E embora o CNJ ainda investigue o grau de profundidade da falha, os dados nos autos são claros. Nêmesis afirmou informalmente e entre risos que foi ele quem fez. Esse nível de interferência em um banco nacional de dados não é apenas crime, é um atentado direto contra a integridade da justiça, mas para ele era apenas diversão. O mais surpreendente ainda estava por vir. Nas investigações do NOAD, o Núcleo de Observação e Análise Digital, foi descoberto que Nêmesis usava a conta bancária do próprio pai para movimentar valores ligados aos crimes, com acesso ao aplicativo e total domínio sobre as senhas. Ele recebia pagamentos de extorsão, vendia imagens ilegais e financiava a manutenção de servidores onde os conteúdos eram armazenados. Tudo isso camuflado sob movimentações corriqueiras de um adulto que mal sabia o que se passava no próprio telefone. Um adolescente transformando a estrutura doméstica em uma lavanderia digital. Esse tipo de sofisticação digital, aliado à completa ausência de empatia com as vítimas, acendeu o alerta vermelho. O Ministério Público recebeu do NOAD um relatório completo, assinado pela delegada Lisandréia Salvariego, com a descrição precisa de cada conexão, pseudônimo, movimentação e mensagem rastreada. Não havia mais dúvidas. Nêmesis reincidiu e reincidiu em grande escala. A representação por nova internação foi aceita, mas a essa altura os danos já tinham se espalhado. E parte da culpa também recai sobre quem deveria ter monitorado esses ambientes. As plataformas de comunicação, redes sociais e mensageiros instantâneos continuam oferecendo palcos quase intocados para esse tipo de agressor. E é nesse cenário que um grupo improvável vem fazendo a diferença. Os nossos queridos hackers éticos. Jovens, moças e rapazes de todo o Brasil, com habilidades técnicas e um senso de justiça em comum, vêm atuando silenciosamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando grupos suspeitos, rastreando perfis abusivos e coletando provas que têm ajudado a salvar vidas. São eles que muitas vezes identificam as primeiras ameaças. São eles que alertam as autoridades antes que os crimes aconteçam. Aqui, o nosso reconhecimento. Vocês estão fazendo o que deveria ser feito, obrigação das próprias plataformas, e estão fazendo com coragem, responsabilidade e altruísmo. A repressão ao crime digital não é mais apenas uma questão policial, é uma missão coletiva, é uma corrida contra a velocidade do dano. E nessa corrida, cada segundo conta. Enquanto o mundo real parecia ter esquecido dele, o submundo digital continuava a receber suas mensagens. Nêmesis ainda estava entre nós e suas vítimas sabiam disso. Mas o que ele não sabia era que, em silêncio, um grupo de especialistas observava cada movimento seu. O rastro deixado por suas ações era sutil, mas não invisível, e os olhos certos já estavam atentos. Após a reabertura da apuração por reincidência em crimes digitais gravíssimos, o relatório técnico elaborado pelo NOAD foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco. O conteúdo era extenso, com anexos de conversas, prints, fluxos financeiros, links rastreados e conexões cruzadas. Tudo reunido com paciência e precisão pela equipe liderada pela delegada Lisandréia, que mais uma vez se destacou por sua coragem técnica e sensibilidade investigativa. Com base nesse relatório, o Ministério Público entrou com um pedido urgente de busca e apreensão em domicílio e quebra de sigilo digital completo, sob o argumento de que o menor representava risco grave, atual
e concreto à integridade de terceiros. O que os dispositivos em seu poder poderiam conter? Provas ainda mais graves de novas vítimas. O pedido foi acolhido pela terceira vara civil da comarca de Camaragibe, que expediu, no dia 3 de junho de 2025, o mandado judicial. O alvo? Todos os dispositivos eletrônicos presentes nos endereços vinculados à Nêmesis: smartphones, notebooks, tablets, HDs externos e quaisquer equipamentos capazes de armazenar, enviar ou criptografar conteúdo. Mas o ponto central da decisão estava em outra parte: a quebra autorizada de sigilo de dados protegidos constitucionalmente. A Justiça autorizou que a polícia desbloqueasse os aparelhos, ainda que por meio de conserto técnico, acesso, root ou desmontagem física, extraísse dados criptografados, incluindo senhas, histórico de aplicativos e arquivos em nuvem, tivesse acesso a conteúdos armazenados em servidores internacionais acessados a partir dos dispositivos, analisasse interações em Telegram, WhatsApp, Instagram, Discord, TikTok e outras redes sociais, com direito à extração de mensagens, áudios, vídeos e metadados, compartilhasse as informações com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, permitindo o cruzamento com outras investigações em curso no Brasil. Era uma operação cirúrgica e de alto risco e foi executada com rigor. Agentes da Polícia Civil chegaram nas primeiras horas da manhã ao endereço indicado no mandato. O que encontraram lá surpreendeu até os mais experientes. A casa parecia comum, modesta, silenciosa, com cômodos simples. Mas em um dos quartos havia o que os policiais chamaram de um mini bunker digital. Um notebook com configuração de alto desempenho, 2 contas de rede distintas e drives conectados a servidores estrangeiros. Ao lado, um celular com 5 aplicativos de VPN simultâneos, um segundo aparelho configurado com sistema operacional modificado, um room alternativa e uma série de anotações escritas à mão com nomes de vítimas, senhas, e-mails e datas. Uma folha em especial causou calafrios na equipe, uma lista de pendências, com nomes de adolescentes seguidos de frases como a quebrar, último aviso e vídeo agendado. O que era isso? Um roteiro? Um planejamento de ataques? Ninguém conseguiu responder de imediato. Mas uma coisa era certa: estava tudo pronto para recomeçar. Mais chocante foi o que os técnicos da perícia encontraram ao acessar os arquivos ocultos dos dispositivos. Em uma das pastas, escondida dentro de uma subpasta renomeada com nome de aplicativo, havia uma biblioteca de vídeos com horas de conteúdo de ameaças, humilhações e supostas sessões conduzidas por voz distorcida. Algumas das vítimas já haviam sido identificadas, outras, infelizmente, ainda não. Dentro da pasta de notas, um bloco de texto com o título: Manual de Silêncio Emocional. Como apagar a alma de alguém em 4 fases. Sim, era esse o conteúdo que ele produzia e compartilhava e ensinava a outros. Na investigação paralela do NOAD, foi identificado que alguns desses materiais estavam sendo divulgados de forma oculta por meio de links temporários em fóruns fechados e Deep Web, com duração de 24 horas e protegidos por senha. Nêmesis não agia sozinho. Ele liderava uma rede. Os dados extraídos da operação começaram imediatamente a ser compartilhados com núcleos de inteligência em outros estados. E à medida que os cruzamentos de dados avançavam, novos nomes surgiam, novos perfis, novas vítimas, novas cédulas.
A sensação era de que um vírus havia sido contido, mas não eliminado. Um ecossistema inteiro ainda orbitava o Criador. Em meio a esse caos organizado, os arquivos também revelaram um lado menos técnico, mas igualmente perturbador. Anotações pessoais, rascunhos de frases para serem ditas às vítimas, comentários sobre matérias jornalísticas sobre ele, emojis desenhados à mão. Uma mensagem escrita no canto de uma folha de caderno rasgado dizia: eles não entenderam nada. Não é sobre elas, é sobre o poder. Esse material hoje faz parte de um dossiê que está sendo analisado por especialistas em criminologia e psicologia forense. Mais do que provas, esses documentos são a janela para o funcionamento de uma mente treinada para o controle emocional e a dominação simbólica. A internação foi decretada. A unidade responsável por sua custódia, mantida em sigilo pelas autoridades, é parte do sistema socioeducativo de Pernambuco. Relatos internos dão conta de que, mesmo detido, o menor demonstrou frieza e ausência de remorso. A operação que o alcançou foi resultado de uma rede nacional de inteligência, alimentada por dados técnicos, sensibilidade humana e muita perseverança. E se hoje centenas de vítimas podem respirar em paz, isso se deve ao trabalho incansável de profissionais da segurança pública, da análise digital e também dos voluntários anônimos, que mesmo fora dos sistemas oficiais, vem cumprindo um papel essencial no monitoramento de ambientes digitais de risco. A caçada terminou, mas os arquivos continuam sendo lidos e o eco dos seus crimes agora está documentado. A história que contamos aqui não é apenas sobre um criminoso digital, é sobre um sistema inteiro sendo desafiado por um adolescente que aprendeu a manipular algoritmos, esconder rastros, usar ironia como arma e sofrimento como combustível. O caso Nêmesis é um retrato cru do que acontece quando a impunidade encontra a inteligência perversa e se aproveita do silêncio, mas também é o retrato do que pode mudar quando há coragem, preparo e vontade de enfrentar o inimigo onde ele mais se sente seguro, atrás da tela. Durante meses, esse adolescente construiu uma realidade paralela, criou grupos, regras, rotinas, transformou meninas em alvos, menores em soldados, instituições em brinquedo. Ele invadiu não apenas sistemas, invadiu a vida de pessoas. Foram mais de 200 vítimas identificadas, adolescentes que viveram o terror psicológico de ver suas imagens espalhadas, seus áudios editados, suas vidas ridicularizadas. Vítimas que foram coagidas a calar, a se machucar, a desaparecer. Algumas dessas vítimas tentaram o autoextermínio, outras se isolaram da família, algumas ainda têm medo de abrir um Instagram, de receber uma notificação, de serem reconhecidas por algo que não cometeram, mas que lhes foi imposto com violência. Elas não são números, são histórias, histórias que continuam e que agora fazem parte de um esforço coletivo por justiça. A nova internação do agressor, o cumprimento do mandado de busca e apreensão e o bloqueio dos canais que ele comandava são vitórias importantes, mas são apenas parte do que precisa ser feito, porque esse tipo de crime não termina com a prisão de um indivíduo. Ele se espalha, ele se reinventa, ele conta com a omissão. Por isso é essencial reconhecer os protagonistas dessa resposta coletiva. Primeiro, as vítimas, que tiveram a coragem de denunciar, mesmo depois de tudo, que confiaram, mesmo com medo, que quebraram o ciclo do silêncio. Depois, os profissionais da segurança pública, em especial o time técnico do NOAD, o Núcleo de Observação e Análise Digital de São Paulo, que, sob o comando da delegada Lisandréia, demonstrou o que é fazer investigação com profundidade,
sensibilidade e resultado. Foi ela quem enxergou o que muitos preferiam ignorar. Foi ela quem ouviu cada vítima, como se fosse única, e reuniu todas as peças até formar um quebra-cabeça que o sistema judicial não podia mais ignorar. Liza Andréa representa aqui todas as mulheres da segurança pública que enfrentam não apenas criminosos, mas também o machismo, a burocracia e o peso de liderar com empatia. E, por fim, o nosso agradecimento mais sincero aos jovens hackers éticos, moças e rapazes de todo o país que, com coragem, conhecimento e ética, vêm ajudando a monitorar as redes 24 horas por dia. Eles têm alertado autoridades, mapeado ameaças e salvo vidas. Eles fazem todos os dias o que deveria ser responsabilidade das plataformas. Eles fazem de forma anônima, sem aparecer. Enquanto empresas bilionárias se escondem atrás de termos de uso e inércia, esses jovens agem com laptops antigos, conexões limitadas e um senso de justiça que não se ensina em faculdade. Eles são faróis no escuro. O que tiramos de tudo isso? Que a violência digital é real, que as cicatrizes que ela deixa não aparecem nos exames, mas sangram por dentro, e que o Estado brasileiro, ainda lento, ainda falho, pode, sim, reagir, desde que encontre vozes dispostas a denunciar, profissionais preparados para investigar e uma sociedade disposta a cobrar. A internet não é mais um lugar à parte. Ela é o palco principal e nesse palco ou você atua com responsabilidade ou você silencia e assiste a barbaridade ganhar likes. Por isso, o jornalismo investigativo não pode parar. A cada história revelada, a cada documento analisado, a cada vítima que ganha voz, a gente constrói mais do que audiência. A gente constrói memória, justiça e prevenção. Para encerrar esse programa especial, escolhemos uma frase do filósofo Zygmunt Bauman, que parece ter sido escrita para este caso. A indiferença é o mais mortal dos venenos. Permite que o mal continue agindo sem ser contestado. Que essa história não caia no esquecimento. Que as vítimas sejam lembradas pela coragem, não pelo que sofreram. E que cada novo passo da justiça seja também um aviso. Ninguém está acima da lei, nem mesmo atrás de uma tela.